Este é o 23º vídeo da nossa série dedicada ao Logic Pro. Logic Pro sem segredos. Neste vídeo, iremos ver o recurso Flex Pitch. Caso você não esteja familiarizado com a função FlexTime, recomendo que você assista primeiro os vídeos que trataram desta matéria e só depois assista este vídeo aqui. FlexTime é uma função que permite ajustar time e quantizar timing de áudio. Flex Pitch é uma função que permite afinar individualmente trilhas de áudio, o que nos permite afinar uma nota desafinada de um cantor ou de um instrumento, por exemplo. Muito bem, para este vídeo teremos 3 exemplos. Vamos começar com um exemplo bem básico. Aqui temos um synth lead monofônico. Devemos compreender que quanto mais simples for o material, mais fácil será afiná-lo. Vamos ouvir. É uma melodia bem simples em Dó maior. Não está perfeita no que diz respeito a time, mas está perfeita no que diz respeito à afinação. Irei usar o Flex Pitch para alterar a melodia, trocando algumas notas. Para isso, seleciono a trilha. Ligo o botão Flex Time, que está aqui em cima. E aqui na trilha eu vou configurar o Flex Pitch no mesmo lugar onde configuramos o Flex Time. Então escolho Flex Pitch. A função efetua uma análise nos transientes da forma de onda e apresenta barras horizontais, uma para cada transiente que foi analisado. É com essas barras que iremos alterar a afinação dos transientes, nesse caso, das notas do synth. É muito simples de fazer, é intuitivo. Arrastamos as barras para cima para subir a afinação. Arrastamos para baixo para descer a afinação. Eu pessoalmente não gosto de editar a afinação aqui, prefiro usar o Track Editor. O acho mais intuitivo. Vou afastar a ampliação aqui para melhorar a visualização. Para abrir o editor de trilha, arquivo, clico duplo no topo da região. Logo é aberto o editor já com a região carregada. Aqui podemos ver com mais precisão as afinações que a função Flex Pitch achou na análise. Veja, uma barra horizontal para cada transiente encontrado. Podemos dizer que é o piano roll e o editor de trilha sobrepostos na mesma tela. As barras são as notas. Cada uma equivale a uma nota. Vamos ver e ouvir. Vou clicar duplo aqui em cima na régua para reproduzir. Vejamos o que podemos fazer. Vamos alterar uma nota, vamos alterar a nota Lá. Clico na tecla de piano aqui à esquerda para selecionar todas as notas Lá. Tem 2 aqui, certo? Vou alterar a afinação da primeira. Vou baixar a afinação para Lá bemol. É simples, veja. Se eu quiser, posso baixar todas as notas Lá para Lá bemol. Para selecionar todas as notas Lá, clico na tecla do piano à esquerda que corresponde à nota Lá. Todas as notas Lá ficam selecionadas. Agora arrasto uma das notas para baixo e todas as notas são alteradas. Tudo que era Lá natural passou a ser Lá bemol. Agora vou baixar a nota Mi para Mi bemol. A operação é igual se estivéssemos trabalhando com notas MIDI no piano roll. Bom, com essas alterações o que fiz foi passar a tonalidade da melodia de maior para menor. Vamos ouvir. Vamos ver agora outra coisa que podemos fazer. O Flex Pitch também pode quantizar áudio, assim como o Flex Time. Vou pressionar Command A para selecionar todos os transientes, todas as notas. Também poderia selecionar só algumas. Aqui no lado esquerdo, vamos alargar um pouco aqui. Vemos o parâmetro Time Quantize. Ele é semelhante ao parâmetro que temos aqui no Inspector, nos parâmetros de região. Vou quantizar por semicolcheia, porque a melodia tem uma passagem de semicolcheia. Então escolho 1 por 16 notes. Observe que todas as notas foram atraídas para as posições da grade de quantização, como seria no piano roll com dados MIDI.
Além disso, as formas de ondas foram esticadas ou comprimidas de acordo. Agora, a melodia, que não estava tão precisa no que diz respeito a tempo, ficou perfeitamente quantizada. Vamos ouvir. Opa, aqui temos uma nota que foi quantizada errada. Ficou adiantada. Essa nota Dó aqui era para ser uma colcheia. Vou ligar o metrônomo para servir de referência. A correção é muito simples de ser feita. Basta arrastar a borda esquerda da barra, que representa a nota. Agora sim, elas ficaram no tempo e com duração de colcheia. Vamos ouvir. Bom, com este exemplo fizemos uma introdução bem básica à função FlexPitch e já sabemos para que ela serve e o que podemos fazer com ela. Agora vamos para um exemplo mais complexo. Muito bem, neste exemplo iremos ajustar a melodia vocal. Iremos usar o FlexPitch para afinar a voz. Vamos ouvir como está agora. In this world of ruin, in this world of tragedy, you've gotta take what you can get, gotta give what you can live with. Obviamente, quando trabalhamos com vocal, existe um outro nível de complexidade para que possamos determinar o que é ou não canto. Palavras, respirações, chiados, sibilâncias, tudo pode ser identificado como um transiente significativo para ser afinado. Coisas como sons de consoantes tipo D, P, S, T, T. Realmente a coisa fica bem complexa. É bem mais difícil afinar uma voz do que um synth, como fizemos no exemplo anterior. Devido à complexidade da coisa, a função FlexPitch pode marcar transientes que não nos serão úteis para a tarefa de afinação. Vamos ligar a função FlexPitch. Clicamos no botão FlexTime aqui em cima. Na trilha, selecionamos FlexPitch. É feita a análise. Os transientes são marcados. Clicamos duplo na região para abrir o Track Editor. Vamos subir aqui para que possamos ver melhor. Eis aqui um exemplo do que eu estava dizendo antes. Isso aqui pode ser a respiração da cantora ou mesmo o final de uma palavra que ficaram fora da análise. Aqui também. Aqui e aqui. Também podemos notar a existência de linhas onduladas pelas notas. Essas linhas representam o vibrato ao longo do tempo. Nem sempre esses vibratos são intencionais. Às vezes, são quedas de afinação. Aqui temos um exemplo disso. Às vezes, são portamentos não intencionais existentes entre o final de uma palavra e início de outra. Ou seja, tem um monte de coisa que devemos considerar quando se trata de afinar vocais. Muito mais complicado do que afinar um instrumento. Muito bem, essa melodia está em Ré menor. O que podemos fazer é ajustar a afinação. Na realidade, quantizar a afinação. E isso é feito aqui no lado esquerdo em Scale Quantize. Então seleciono o que eu quero quantizar. Vou pressionar Command A para selecionar tudo. Clico no menu de escala e escolho D, de Ré. E no menu ao lado, o menu de modo de escala, escolho Natural Minor. Natural Minor é a escala menor normal. Temos várias outras escalas menores, menor pentatônica, menor blues e várias outras. A melhor escolha aqui depende muito do seu conhecimento de teoria musical. No caso de não ter nenhum conhecimento de teoria musical, a solução será na base da tentativa e erro. Perde um tempinho, mas chega lá com certeza. Escolhi Natural Minor. E assim que cliquei na opção, todas as notas foram atraídas para as afinações condizentes com a escala de Ré natural menor. Outra coisa que podemos fazer é ajustar a afinação em si. Mesmo depois de quantizarmos a afinação, algumas notas podem ficar fora da afinação correta. Como aqui, esse Fá está para baixo, esse Lá também. Então, pressiono Command A para selecionar tudo e vou aqui no controle Pitch Correction, que está aqui à esquerda. E ajusto o controle deslizante. Quanto mais para a direita, mais próximos da afinação precisa posicionaremos os eventos de nota.
Se colocarmos no máximo 100, as notas estarão posicionadas perfeitamente nas afinações. Coloquei 100. Vamos ouvir como ficou. In this world of ruin, in this world of tragedy, you've gotta take what you can get, gotta give what you can live with. Boa parte do trecho ficou perfeito, com exceção desse pedacinho aqui, ouça. Tragedy. Essas duas notinhas aqui, lá, ficaram meio robotizadas em seu início. Isso aconteceu por causa da afinação em 100, lembra? Então precisamos afinar um pouquinho para baixo essas notas. Vamos ouvir mais uma vez. Tragedy. O Logic não reconheceu que isso aqui faz parte de uma palavra, que é uma sílaba de uma palavra. Então vejamos o que podemos fazer. Vou aumentar a ampliação para que possamos ver melhor. Quando estamos sobre uma nota, são apresentados 6 pontos, 3 em cima, 3 embaixo. Com o ponto inferior do meio, ajustamos o vibrato. Com o ponto inferior da direita, ajustamos o formante. Com o ponto inferior da esquerda, ajustamos o ganho. Com o ponto superior da esquerda, ajustamos o pitch drift. O do meio é a afinação fina e o superior da direita é outro pitch drift. Quem já usou o Melodyne está familiarizado com cada um desses parâmetros. O que irei fazer com essas notas é baixar a tonalidade um pouco usando o parâmetro Fine Pitch, afinação fina. Eu poderia simplesmente puxar a nota inteira para baixo clicando e arrastando pelo meio da nota, dessa forma. Vamos ouvir. Tragedy. Agora parece que ficou bom. Podemos também fazer com que a nota tenha uma sonoridade característica de autotune, o famoso efeito Cher. Isso é feito ajustando o vibrato das notas. Quanto menor for o vibrato, mais aquela sonoridade de autotune teremos. Vou colocar tudo com 0, ou seja, nenhum vibrato. Vejamos como fica. Vamos ouvir. In this world of ruin, in this world of tragedy, you've gotta take what you can get, gotta give what you can live with. Ficou bem robotizado, certo? Porém, isso está na moda. Eu particularmente prefiro a sonoridade mais natural. Muito bem, vamos para o terceiro exemplo. É um outro vocal. Dessa vez, um vocal masculino. Na primeira trilha, um violão dobrado, um esquerdo e outro direito, trilhas 2 e 3 respectivamente. Vamos ouvir como está agora. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. É um pequeno trecho de uma canção. O que vou fazer com essa voz é o seguinte: vou afiná-la e depois criar artificialmente harmonias de backing vocal. Para isso usaremos o flex pitch. A primeira coisa a fazer é duplicar a trilha da voz. Para isso, com ela selecionada, clico neste botão aqui de cima. É criada uma nova trilha abaixo da trilha de voz com as mesmas configurações da trilha de voz. Agora configuro o modo Snap em bar, compasso. Marco a opção Snap Regions to Relative Value. Agora copio a região da voz para a trilha de baixo. Faço isso clicando e arrastando a região enquanto mantenho pressionada a tecla Option. Muito bem, agora temos uma voz duplicada. Vou chamar essa nova trilha de voz de Harmony. Por enquanto vou mutá-la, só a irei usar depois quando for criar harmonia de vocais. Vamos prestar atenção na voz aqui. Vou ativar seu modo solo. Clico nesse S aqui. Ativo o Flex Time, clicando nesse botão aqui de cima. No menu Flex da trilha, escolho Flex Pitch. Ocorre a análise, os transientes são marcados. Já passamos por tudo isso, nada de novo até agora. Clico duplo na parte superior da região para abri-la no Track Editor. Certifique-se de selecionar o cabeçalho da trilha primeiro. Depois clique na região para abri-la no Track Editor. Caso não faça isso, você corre o risco de abrir o Track Editor com uma outra trilha carregada. Já no editor de trilha, ajusto a ampliação de forma a ver tudo com precisão. Muito bem, esta linha de vocal está em Mi menor. Vamos ouvi-la. Well, if you won't believe in me,
me. And if you tell me just to leave. Ok, antes de mais nada, seleciono tudo. Command A. Irei corrigir a afinação. Vou aqui na esquerda em Pitch Correction, ajusto tudo, coloco em 100. As notas foram todas para seus devidos locais. Vamos ouvir agora como ficou. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Vou diminuir o vibrato, vou deixar em 70%. Vamos ouvir. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Ok, tá ficando bom. Agora vamos para a segunda trilha de vocal para criar a harmonia vocal. Vou colocar as duas trilhas de vocal em modo solo. Quero ouvir as duas. Não. Vou solar primeiro a de baixo. Configuro o Flex Pitch na segunda trilha. Acontece a análise, os transientes são marcados. Clico duplo na parte superior da região, é aberto o editor de trilhas. Vamos ouvir para saber se está tudo correto. Well, if you won't believe in me. Aqui, vou selecionar tudo. Command A. Vamos no Pitch Correction, ajusto no máximo, em 100. Diminuo o vibrato. Bom, agora para construir uma harmonia vocal é necessário um pouco de conhecimento de teoria musical, escala, harmonia, intervalos e outras coisas. Volto a selecionar tudo. Command A. Quero criar uma harmonia de terça para baixo, então vou baixar tudo por um intervalo de terça. Então, que era Mi, passa a ser Dó. Mas não basta fazer isso, preciso que essa trilha permaneça no mesmo tom de Mi menor. Então, por exemplo, esse Lá bemol tem que ser Lá natural. Para resolver isso, tem que ir em Scale Quantize, aqui no lado esquerdo, e selecionar no menu de modo Natural Minor e no menu de tom Mi. Então fica Mi natural menor. Vamos ouvir. Com certeza não ficará de tudo perfeito, alguns ajustes ainda terão de ser feitos. Mas vamos ouvir como ficou. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Muito bem. De cara, temos que mexer nessas notas aqui. Won't believe in me. Essa nota aqui tem que ser Lá. E esse Mi aqui tem que ser Fá sustenido. Este Sol tem que ser Lá. Vamos ouvir. Won't believe in me, and if you tell me just to leave. Essa nota aqui eu vou ajustar no modo fino. Agora coloque em Lá. Perfeito. Essa outra nota aqui também tem que ser Lá. Muito bem. Essas notas Dó, todas, tem que ser, na realidade, Si. O arranjo de harmonia vocal pode não agradar a todos, mas isso aqui está servindo apenas como exemplo de como construir a coisa. Vamos ouvir como ficou. Well, if you won't believe in me, and if you... Tá soando um pouco estranho, talvez porque baixei muito a afinação e, obviamente, isso cria artefatos. Podemos minimizar isso ajustando os formantes. Os formantes podem ser definidos como picos de energia em uma região do espectro sonoro. Desse modo, os parciais que se encontram nessa região de ressonância serão realçados. Os formantes são um fator importante na caracterização do timbre de certos instrumentos e da voz. Enquanto o espectro de cada nota de um instrumento pode variar consideravelmente com a altura, as regiões dos formantes permanecem estáveis, seja qual for a frequência da nota. Portanto, os formantes funcionam como uma espécie de assinatura de uma determinada fonte sonora.
são os responsáveis pela nossa identificação sonora, tipo um violino e uma flauta, cada um toca uma nota lá, ou seja, ouvimos a mesma nota, mas sabemos quando é um violino e quando é uma flauta. Sabemos por causa dos formantes. Com tudo selecionado, Command A, vou diminuir os formantes, menos 52. Well, if you won't believe it. Vou baixar mais. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Ficou melhor. Vamos agora ouvir as duas trilhas de vocal e vejamos como ficou a harmonia. Vamos regular um pouquinho o nível aqui, baixa um pouco o back vocal. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Não ficou tão ruim. Algumas notas estão com sonoridade de phaser, mas isso pode ser corrigido com mais ajustes, edições com a ferramenta Marquee e tesoura. Agora vamos espalhar um pouco as vozes pelo campo estéreo, uma voz para a direita, outra para a esquerda. Vamos adicionar os violões e vamos ouvir. Well, if you won't believe in me, and if you tell me just to leave. Até o próximo vídeo.